Pedir ao nosso Mestre amado Jesus que nos oriente nessa nossa conversa fraterna, que seja esclarecedora e de grande riqueza para todos aqueles que tiverem acesso. Gratidão pela oportunidade. Muito obrigado. E que Deus, Papai do Céu, nos abençoe. E que desperte em nós, Karina, o compromisso que o Planalto Central brasileiro tem para com a humanidade. Não é para com o Brasil, é para com a humanidade. E o Planalto, de alguma maneira, tem muita gente já consciente, mas tem aqueles que ainda estão cochilando. Vamos, então, às nossas perguntas. O que é que você trouxe? Vamos lá. Adolfo, boa tarde, então, mais uma vez. Boa tarde a todos os que vão nos ouvir, nos assistir. Onde é que você está, Karina? Então, vou te dizer, eu sou Karina Sampaio, estou no Planalto Central Brasileiro. Eu faço parte do CEL Pai Joaquim de Goiânia, Goiás. Então, nós comungamos dessa casa de amor e caridade, não é verdade, Adolfo? Eu já estou há 57 anos, não me chama de velho. Estou há 57 anos, debaixo das asas. Experiente. Então, e hoje, Adolfo, eu trago alguns questionamentos que eu gostaria que você elucidasse para nós. Então, vou te trazer aqui uma pergunta sobre as considerações que o nosso Mestre amado Jesus faz na Bíblia. Jesus considera os bem-aventurados os pobres de espírito, conforme consta na Bíblia, é isso? Não, isso aí foi uma colocação que nem mesmo Kardec alterou, porque nós temos que ver em que época que cada mensagem foi falada. Então, isso aí é uma colocação bem humana, que um anjo da graduação de Jesus, nós não consideraríamos um pobre de espíritos como um bem-aventurado, né? Como um ser já com essa purificação. Então, isso aí foi colocação de religião, representada pelos humanos. O Kardec chegou, a igreja ainda tinha o seu poder administrativo. Quantos séculos aí, alguém para representar o evangelho tinha que pedir autorização à igreja. Então, Kardec chegou de maneira muito didática e também muito ética, estava dentro da Europa, o Vaticano está dentro da Europa, quer dizer, a sede do cristianismo está dentro da Europa. Então, logo na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá a orientação. O Kardec, naquela época, ou a espiritualidade que orientou Kardec naquela época, só se deteve no lado moral da mensagem evangélica. Não entrou nos detalhes exatamente para não criar caso, porque a igreja ainda era muito poderosa. Então, admitir que Jesus vai considerar, não. Então, hoje, a própria igreja católica, na Bíblia online, já está escrito lá, bem-aventurados simples, bem-aventurados humildes, e não bem-aventurado os pobres. Os pobres de espírito. Um pobre de espírito. Olha, é só olhar a nossa realidade social. Quando alguém é assim muito estranho, gente, aquilo ali é um pobre de espírito, deixa para lá. Quer dizer, então não tem sentido. Então Jesus nunca falou isso. E aí vem exatamente o advento, para atualizar essas aberrações colocadas como tendo Jesus como porta-voz. Jesus já atingiu a plenitude do amor. E os santos da Igreja Católica, Adolfo, também fazem parte dessa equipe de espíritos empenhados na renovação do cristianismo? Nós colocamos no livro, e vamos repetir aqui para nós, muitos desses espíritos do passado estiveram encarnando é uma coisa natural. Nem todo mundo, até o João Evangelista, que era considerado o discípulo amado, ele continuou reencarnando. E a última encarnação que nós temos assim notícias foi como Francisco de Assis. Então, nada para. O nosso Simão Pedro, todos nós cultuamos São Pedro. Ele estava encarnado, desencarnou nos últimos 80 anos. Só que os espíritos, quanto mais evoluem, mais silenciosos se tornam. Então, passam a trabalhar, passam a servir, e não vai ficar ali fazendo discursos políticos para anunciar de virtudes que ele ainda não possui. Então, são espíritos especiais. Então, nesses últimos
80 anos, voltou à parte espiritual uma leva de espíritos gabaritados. O Camilo de Leslie, Roboão e Gedeão, o Simão Pedro, São Vicente de Paulo. Então, essa turma estava toda aqui encarnada, trabalhando. Voltou. Então, agora eles são espíritos desencarnados orientando os que estão encarnados. Mas daqui a pouco eles voltam também. E também tem uma outra turma que está para reencarnar de agora em diante, porque nós estamos em transição. Então, bilhões de espíritos vão deixar o planeta. Outros tantos milhões vão reencarnar porque a vida não para. Exatamente. E a respeito dos médiuns de Umbanda, os espíritos que se manifestam através dos médiuns de Umbanda também fazem parte da renovação do cristianismo? A melhor maneira para nós não ferirmos a suscetibilidade das pessoas é admitirmos que não existe espírito da Umbanda, do Advento, daqui e dali. Existem médiuns, que é aquele que fica no meio entre o mundo maior e o mundo material. Então, espíritos de qualquer natureza, ele pode se apresentar onde bem quiser. Então, hoje, pela literatura, nós temos aquele espírito se manifesta na Umbanda, aquele espírito se manifesta na mesa kardeciana, aquele espírito se manifesta numa loja esotérica, na Ordem Rosa Cruz. Manifestações. Olha o exemplo máximo que nós temos da nossa experiência. Pai Joaquim de Aruanda. Na época de Jesus, ele estava encarnado ali com o nome de Jacó. Você vai saber tudo isso daqui a pouquinho. Lá atrás, por volta de 1400 anos, ele estava encarnado na Mesopotâmia, com o nome de Anfion. E ele, como Anfion, diz Ramatiz, ele era médium do próprio Cristo, a exemplo de Jesus. No entanto, ele se apresentou aqui para nós no Brasil como um preto velho, pai Joaquim de Aruanda, e foi fiel durante todos os anos que ele trabalhou com a mente do velho Joberto. Ele se manifesta. Vou dar aqui um exemplo só para ilustrar. Aqui nós tínhamos um médium chamado Amur César de Lacerda. Ele recebia um caboclo que se identificava com o nome de o Índio Birajara Peito de Aço. Excelente, um alcance fabuloso. E ele era consciente, o médium era consciente. Chega um determinado momento, eu estou ali no salão, o rapaz subiu pela escada, que aqui tem 2 andares. O rapaz subiu pela escada, quando foi se dirigindo ao caboclo, ele falou: filho, você outra vez? Há uma semana eu te dei uma receita, você não fez nada. Mas eu estou vindo aqui pela primeira vez, ô caboclo. Como? Mas eu não te dei uma receita lá em Belo Horizonte? Ué, mas lá eu falei com o doutor, com o médico. Lá eu sou doutor, aqui eu sou caboclo. Para a gente ter uma ideia, o que é a manifestação do espírito, que então não tem médium de mesa, médium de terreiro, não. Tem de acordo com a necessidade, o compromisso que tem com os médiuns ou o compromisso que tem com aquele ambiente. Isso é muito interessante de ser visto. E se o médium descaracterizar daquela roupagem externa, ele vai ser ponte para espírito das diversas hierarquias sem essa manifestação de nenhum ritual. Simplesmente é um médium, fica no meio. Vamos realizar maravilhas. Exatamente. Adolfo, em relação a São Francisco de Assis, né? Olha, seus olhos já estão mais brilhantes, acho que você gosta dele. Eu gosto muito, eu tenho um amor muito puro por São Francisco de Assis e por toda a história dele, os exemplos que ele nos deixou, né? Então, a gente sabe que São Francisco de Assis é muito querido no mundo inteiro. E a proposta de renovação cristã vai conseguir aguçar os divinos sentidos dos admiradores de São Francisco a ponto de se colocarem a serviço da vida como forma de gratidão a ele? Então, Karina, você demonstrou, verbalizou o seu carinho por ele, né? Imaginemos só o que passa dentro de você. O que você puder fazer, você vai fazer para representá-lo. Tem muita gente que anuncia o carinho, o afago, o afeto, o amor por Francisco de Assis, mas não tem ação. Então, é igual a fé. A fé sem obra, diz o apóstolo Tiago, no Ato dos Apóstolos. A fé sem obra, isso não é fé. Isso é crença. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo, de acordo com as minhas conveniências. Tanto é que a gente muda de religião de acordo com o partido político. Então,
ter fé é ser fiel, ter fidelidade à causa que nós abraçamos. Então, Francisco de Assis, você leu o livro dele, ditado por Miramês? Então, olha a beleza, olha a riqueza, emocionante. Agora, você admite que você tenha vivido com esse espírito em alguma época? Porque esse espírito já faz parte da nossa história aqui no planeta desde a época da Atlântida. Ele era o discípulo amado e muito amado de Antúlio de Maetel, que há 2000 anos atrás reencarnou com o nome de Jesus. Então, naquela época ele tinha o nome de Josuelo. Na época de Jesus, João Evangelista, e mais recentemente o nosso Francisco de Assis. Então, a experiência de um Francisco de Assis nós não temos como nem idealizar, mas que é um espírito nobre, 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 nobre. E como você já conhece a história dele, eu não vou repetir as maravilhas que ele realizou naquele corpo, a luz interior que saiu dele, tanto no casebre descrito por Miramês, quanto no Monte Alverne, descrito pelo próprio Pietro Baldi, que também foi discípulo de Francisco de Assis na roupagem de Frei Leão. Então, essa história é muito longa, é muito linda, e nós vamos precisar de um outro momento para nós falarmos um pouquinho desse ser. Agora, se você tem afeto por ele, sem querer exigir nada, nem dele, nem de ninguém, a possibilidade de você ter amarras, elos energéticos da emoção suprema, em função de uma vivência com ele. Ele lá atrás, há 26 mil anos, na Atlântida. No percurso desses 26 mil anos, quantos de nós reencarnamos junto com ele? Um pouco antes de Jesus, ele era o profeta Isaías. O profeta Isaías reencarna 150 anos antes de Jesus com o nome de Samuel. Quando Jesus chegou, esse mesmo espírito reencarna com o nome de João Evangelista. Você vê só quantas possibilidades nós temos para termos vivido fisicamente com esse espírito hoje, que é o nosso radioso Francis de Assis. A sua pergunta foi se eles todos estão integrados, né? Todos os grandes líderes, todas as consciências do Cristo planetário, para nós, estão de mãos dadas a Jesus, que é o orientador da humanidade. Essa disputa que nós ainda temos é porque pela nossa inferioridade moral, que quanto mais o espírito se liga ao Criador, mais facilmente ele se integra às criaturas. Em relação ao cristianismo, quais os novos rumos do cristianismo no terceiro milênio? Falamos há pouquinho, nós escrevemos um livro com esse título, você vai recebê-lo aí. Quais são os novos rumos? Nós todos sabemos que a Terra está em fase de transição. Nós todos sabemos, desde 1949, que a Terra iria ser verticalizada. Então, a Terra está inclinada para a direita, ou esteve inclinada para a direita em 23 graus. Então, ela está sendo verticalizada. Com a verticalização do eixo da Terra, nós vamos ter uma nova topografia no planeta. Então, você está falando aqui, eu estou em Goiás, um ponto geográfico A, B ou C. Daqui a pouquinho, com a verticalização, só Deus sabe onde vão ficar os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Tudo isso é mudança, além, como a gente sempre fala, que o Ramatiz é muito didático, na redistribuição das águas dos oceanos sobre a superfície do planeta Terra. Quando se fala dos novos rumos do cristianismo, o mais importante é como que eu, cristão, que me propus a assimilar a mensagem evangélica do meu líder, do meu anjo, desse que tão de perto nos toca o coração, independente dos acontecimentos geofísicos que nós vamos ter que enfrentar. O importante é estarmos posicionados. E a pessoa, gente, vai morrer. Toda hora morre gente. E toda hora nasce gente. Então, a preocupação do mundo maior não é em função dos nossos desencarnes, é adquirirmos qualidades para continuarmos reencarnando na Terra. E aí, os anjos vão vir para separar quem vai e quem vem? Nada. Nós vamos ou iremos pelo peso específico, em função da nossa carga energética no nosso perispírito. Quando hoje a espiritualidade fala, Nova Matiz tem fisiologia da alma, melhorarmos a nossa alimentação, evitarmos as drogas que nós ainda usamos, né? O tabaco ainda tão forte no planeta Terra, quantas pessoas alcoolizadas, isso aí são cargas energéticas no nosso perispírito.
Será que eu preciso esperar que a dor me toque para eu mudar? Não é melhor que eu mude? O que é que nós aprendemos na literatura espírita? Quando nós não conseguimos mudar pelo amor, vamos mudar pela dor. E muitas vezes, quando essa dor chega, já não temos mais como recuperar a saúde do nosso corpo. No seu livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, existem comentários sobre a necessidade de os grupos espíritas, de um modo geral, existentes do Planalto brasileiro, atentarem para o compromisso que o Brasil tem para com a humanidade, seguindo a orientação que a espiritualidade ditou através de Chico Xavier, certo? Uhum. Então, eu gostaria que você comentasse sobre o papel do Planalto quanto à transição planetária atual e o compromisso do Brasil com o mundo. Então, o Chico Xavier, ditado pelo Humberto de Campos, escreveu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa riquíssima obra que a Federação Espírita Brasileira publicou em 1938. Nós, brasileiros, e nós que moramos no Brasil, não demos atenção. Isso desde 1938. Quantos eventos foram feitos? Não foi feito nada, nada, nada. Ou seja, nós ficamos aguardando que alguém faça o que nos compete. Então, transformando isso, ou levando isso para a casa espírita. Qual é a preocupação da casa espírita? Um exemplo, cuidar da saúde das pessoas. Não é um gesto lindo, 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 mas ele, quando chega ali, já está doente. Então, a maior preocupação deveria cuidar para que nós não fôssemos infringindo os estatutos da vida. Então, nós não iríamos a uma casa de oração para cuidar da saúde do corpo, mas cuidar da saúde da nossa alma. Hoje, nós temos uma medicina aí, mas já estamos começando com a medicina holística. Cuidar do corpo, isso aí já é feito. A causa pode estar até em outras vidas. Cuida da alma, naturalmente, o corpo vai atender positivamente. Então, os centros espíritas não entenderam ainda que há uma necessidade, cuidar do corpo, evidentemente, mas partindo da alma. Isso é um ensinamento de mais ou menos 600 anos antes de Cristo. O Sócrates já falou. Alma sã, corpo são. Quer dizer, ensinamentos milenares e a gente não transforma. Uma outra parcela dos centros, de um modo geral, a desobsessão. Né? Evangelização é a palavra do Pai Joaquim de Aruanda. Filho, não dê importância à desobsessão, porque ele sai da Carina, pega o Adolfo. Sai do Adolfo, vai para o Manel. Sai do Manel, porque ele não se evangelizou. Então, o máximo para quem quer contribuir é evangelizar o médium, o obsediado, que naturalmente ele vai dar uma cota, uma contribuição àquele que estiver obsediando. Então, nós estaremos fazendo um trabalho duplo para o encarnado e para o desencarnado. E os centros espíritas ficam felizes da vida com aquele centro cheio de obsediados. Cadê a escola da vida para evangelizar encarnados e desencarnados? É o papel, principalmente, do Planalto. No início, nós falamos, disse o Malaquias, quando o crescente invadir a Europa, se for a China, o crescente. Quando o crescente invadir a Europa, o Papa casar-se-á com um homem que tem nome de mulher. Vai ser transferido para o Brasil e vai morar em Brasília. Olha, Brasília, perto do governo central. Então, nós temos muito a falar sobre as energias canalizadas, principalmente de Órion, a constelação Órion, recebida pela Gruta do Maquiné, em Minas Gerais, e distribuída por todo o Planalto, para acionar os administradores do Brasil, que ainda não atentaram que o Brasil é predestinado a sustentar a vida, a emoção, a expectativa luminosa de uma humanidade. E, Adolfo, existem 10 religiões na Terra que comungam com a mesma moral e a mesma ética, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, certo? Os adventos crísticos vão adotar os mesmos princípios éticos, morais do catolicismo? No vídeo com Arthur Mendes, que também é daí do seu grupo, nós falamos que ele fez essa pergunta também, e ninguém vai deixar a sua religião. Não precisa. Se você é kardecista, é umbandista, é católico, não importa. Isso são nomes, é nome de religião. E todas as religiões foram criadas pelo ser humano. Qual é o objetivo da proposta da renovação cristã? Renovar o homem,
para ele se tornar ou atingir a graduação da religiosidade. Já que a religião é temporária, nasce aqui e morre ali, a religiosidade é para a eternidade. O compromisso que nós temos é muito grande, porque é um compromisso para com a humanidade. Repete aí a sua pergunta. Existem 10 religiões na Terra. Entendi. Então, o que acontece? Qual é o ponto central para que ninguém precise sair da sua cidade, da sua igreja, nada? É criar elos emocionais conscientes com o Cristo planetário, criador da Terra. Esclarecer à sociedade que Jesus não é Deus, que Jesus não é o Cristo, que até hoje ainda temos religiões com esses conceitos. Então, se nós centralizarmos as nossas aspirações no Cristo planetário, nós vamos estar com todo mundo junto, mesmo separados. E a tecnologia que nós temos hoje é uma maravilha. Você vê só, essa nossa conversa, daqui a pouco está correndo os 4 cantos do planeta, sem ninguém sair do lugar. Nós costumamos até pegar o Paulo de Tarso como modelo. Olha, vê só a luta de Paulo de Tarso para levar a mensagem de Jesus aqui, ali, acolá. Né? De dia, de noite, com chicote, com chuva, com sol, com tudo. Hoje não, sem nós sairmos do lugar, a nossa mensagem chega e envolve a todos. Então, hoje nós temos uma tecnologia magnífica para que nós nos tornemos presentes, independente de estarmos fisicamente ou não. O nosso Divaldo já está no final da vida. Né? Ele correu aí 74 países. Fez palestra em quase todas as partes do planeta. Nós não temos mais, o Divaldo já está indo. Hoje, não quer dizer que a máquina vai substituir um Divaldo, mas as máquinas vão fazer com que as mensagens das diversas culturas religiosas cheguem em todos os ambientes. Okay? O nosso Divaldo vai embora. Mas cada um vem e, na sua época, se tiver coragem, seja operante na obra de Deus. Daqui a pouco a gente vai embora. Enquanto que o Divaldo correu o mundo, o Chico Xavier ficou em Uberaba e deixou 499 livros nos principais idiomas do planeta para a humanidade se melhorar. Exatamente. Para encerrar, já que você citou aí Arthur Mendes, né, aqui de Goiânia, tão querido. Então, na sua entrevista com o Arthur, você fez referência à mediunidade psíquica para a era do mentalismo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. Então, nós temos divulgado que esse pensamento não é nosso, isso é do Pietro Baldi. Nós temos divulgado muito e pedido às pessoas que leiam as obras do Pietro Baldi que falam sobre mediunidade. Por exemplo, As Loures, excelente para todo mundo se conscientizar. A Sese Mística, maravilhosa. A própria grande síntese, logo nos primeiros capítulos, o Pietro Baldi fala sobre a evolução da mediunidade. Então, ele tem uma fonte de informações fabulosa para todos nós. E o que é que nós precisamos fazer? A mediunidade psíquica, você tem alguma manifestação mediúnica? Não. Corpora, vê, ouve? Intuição. Intuição, não é isso? Então, o que acontece? A mediunidade psíquica, você trabalha muito o lado mental. Agora, tem que ter o conhecimento para depois não ficar naquela fantasia. E agora? Eu vi isso, será que eu estou vendo? Será que é isso? Será que é aquilo? Essa insegurança que nós colocamos nas nossas palavras, nós passamos para os 2 planos. O plano dos encarnados, que querem que a Karina, que o Adolfo, tenha força na palavra, e pior ainda para os desencarnados. E os desencarnados de pouca evolução precisam de modelos. Eles precisam ver como que nós nos colocamos diante das questões. Porque eles também foram seres humanos. Fraquejaram. Se nós não deixarmos para eles esse modelo impulsionador de consciências, eles nunca se libertarão. Então, o negócio é agora. Então, a mediunidade psíquica, ela é altamente intuitiva. Mas nós temos 2 intuições, diz o Pietro Baldi. A intuição pura é aquela que é o nosso próprio teor moral, as nossas experiências transformadas em religiosidade. E tem aquela mediunidade intuitiva que nós somos assessorados pelo mundo espiritual. Aí entra o trabalho do nosso guia. Mas ele não vai chegar assim, dando aquela sacudida em nós lá e
joga a Karina para lá, joga para cá, mais isso, mais aquilo, grita. Né? Eu fico até brincando quando a gente invoca os falangeiros das águas, não tem um espírito que não chegue ofegante. Eu falei, será que ele morreu dentro d'água? Que até hoje não consegue respirar natural? Então, mas isso é o nosso animismo. Eu estou recebendo um cavaleiro de Ogum. Escuta, será que o Ogum não tem educação, não? Para só chegar gritando? E o caboclo? Quer dizer, são manifestações externas que nós vamos ter que trabalhar. Então, onde é que está o erro? Não está o erro, não é na Umbanda, nós costumamos sempre dizer. Está em nós, umbandistas. O que é que nós vamos fazer com a nossa sensibilidade? Porque é uma questão de época. Até terminar o signo de peixe, nós estávamos ali exercitando a nossa harmonização, nossa capacidade de amar. Agora, no mentalismo, é a força mental. Olha, se tudo evolui, diz o Pietro Baldi, a mediunidade também evolui. Então, vamos criar uma nova estrutura psicológica para o mundo maior se comunicar com muito mais lucidez. Nesse último livro que você está vendo aqui, nós até botamos assim, só para ilustrar, botamos assim, em 1971, você não estava encarnado ainda, em 1971, o Chico Xavier foi a um programa de televisão, Pinga Fogo. Né? Tinha teólogos, tinha juízes, tinha repórteres, tinha todo mundo questionando o Chico Xavier. Todo mundo sabe que o Chico só tem 4 anos de escolaridade humana agora. Respondeu a todas as questões com a maior dignidade, com a maior naturalidade. Agora, já pensou Chico Xavier para responder aquelas questões, se estribuchando na televisão? Então, você vê só, a placidez, o equilíbrio, para ele permitir ou criar um estado mental que a espiritualidade lhe falasse. O mais importante é o teor da mensagem, então, e não esses movimentos corpóreos que nós fazemos. Nós costumamos dar, e botamos nesse livro também, já pensou Divaldo? Algumas vezes ele foi solicitado para representar a doutrina dos espíritos na ONU. Olha, a ONU, já pensou ele lá, cheio de cai para lá e cai para cá, e vira para lá e vira para cá, dá grito, faz as suas saudações, faz as saudações. Olha, se nós temos como modelo Jesus, Jesus também era médium do Cristo, da maior autoridade moral que se tem notícias. E ele deixou o modelo para nós. Olha a placidez que Jesus cuidou das nossas questões. Então, a mediunidade psíquica, Karina, é para nós estarmos mais harmonizados conosco. Dessa maneira, estaremos harmonizados com aqueles que vão dar cobertura às nossas questões. Tá certo, Adolfo. Era isso que eu tinha para trazer hoje para você. Excelentes reflexões, muito esclarecedoras, e é uma gratidão imensa poder dividir com você esse momento. Eu queria pegar a Kátia, porque ela adora participar do trabalho de cura, e tem um livro excelente para nós todos, que é Cura e Autocura à Luz do Evangelho. Ali a gente desfaz muito essa parte muito externa da cura. Não precisa anotar não, que você vai receber. Né? Aquela parte externa da cura. Ou seja, curar é um ato de amor. E a pessoa, às vezes, expressa que não tem amor por si própria. Como é que você quer curar se curar é um ato de amor? Então, se você não se ama, demonstra a sua insatisfação com a vida e com o autor da vida, você não vai ter o respaldo da divindade, porque vai brotar em quê? Se eu que não tenho moral, ou seja, a minha ligação com Deus é infinitamente pequena, como é que eu vou? A espiritualidade vai fazer um investimento mais apurado. Vai brotar em mim o que? A vaidade, a soberba, isso tudo que eu já tenho. Agora vai ficar de uma maneira muito mais acelerada, muito mais exacerbada. É por isso que a espiritualidade, os médiuns, às vezes, têm boa vontade, mas não conseguem passar da mesmice. Da mesmice, vai. Porque ele precisa crescer com a palavra. Temos que respeitar todo mundo que não quer falar. Mas o Pietro Baldi é muito claro na obra dele. Deus, quando nos fez para que nós falássemos, víssemos e ouvíssemos. Então, usarmos a misericórdia do ver, do ouvir, do falar, nada a ver com religião. É para que
quem quer crescer. Ah, mas eu sou tímido. Vá para uma escola para perder a timidez. Vá procurar uma terapia. Nós temos hoje o PNL, né? Programação Neurolinguística. Vai fazer, reprogramar sua vida mental para sair dessa timidez. Não vai dizer que você é um santo porque é tímido. Não, eu sou orgulhoso. Eu tenho que vencer o meu orgulho, está na obra da Ivone. Vencer o meu orgulho para me tornar um porta-voz dos céus. Que Deus nos abençoe, nos ampare. E você continua essa menina, bonita por fora e por dentro. Gratidão, Adolfo. É um prazer poder dividir esse tempinho aqui com você, na sua presença, com as suas reflexões, os seus ensinamentos, porque eu sei que você tem muita coisa para trazer para nós. Gratidão. Nós estaremos juntos. Sempre que o Pai permitir, vamos estar aqui, batendo um papinho. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Fica com Deus também.